Oi, gente, eu sou Mari Medeiros e hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre a Juliana Marins. O que é que acontece? Todo mundo sabe que o corpo da Juliana chegou essa semana, foi feita uma autópsia lá na Indonésia e quando o corpo chegou aqui, ele passou por uma outra autópsia. Qual é o problema nisso? O problema, gente, é que quando o corpo passa por uma autópsia, ocorrem alterações nesse corpo, tá? Para quem não sabe, autópsia e necrópsia significa a mesma coisa, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo, para quem quiser saber. Mas fiquem sabendo que é a mesma coisa, pode ser que eu fale autópsia, necrópsia, é a mesma coisa, tá? Quando o corpo passa pela autópsia, o objetivo é identificar principalmente qual foi a causa que desviveu a pessoa. Nesse caso da Juliana, isso é importante para a gente saber o quê? Se a Juliana desviveu rapidamente após a queda, ou se ela desviveu pouco tempo antes do resgate chegar, tá? São essas as questões que estão sendo levantadas, porque o que é que isso significa? Caso Juliana tenha desvivido na quarta, pouco tempo antes de ser resgatada, existe talvez a possibilidade de culpabilizar a Indonésia por falta de socorro. E aí o que é que acontece quando o corpo passa por uma autópsia e precisa passar por uma segunda? A gente tem alguns problemas aí, tá? Quando o corpo passa por uma autópsia, tudo precisa ser avaliado. Então vai abrir cavidade abdominal, cavidade torácica e crânio também. Os órgãos internos, veias, artérias, tudo isso vai ser analisado. No caso da Juliana, a autópsia da Indonésia diz que ela teve uma hemorragia interna e que essa foi a causa dela ter desvivido e que não houve hipotermia, ou seja, ela não congelou até desviver, tá? O laudo da Indonésia diz isso, não houve hipotermia, hemorragia interna causada pela queda. Ossos foram fraturados, tá bom? Nesse laudo, dizia inclusive que a Juliana tinha desvivido 20 minutos após a queda, o que a gente já sabe que não aconteceu, porque Juliana foi vista sentada, gritando, pedindo ajuda e se mexendo, porque o laudo diz o quê? Que a Juliana tinha lesões na costela, na coluna, tá? Fraturas nas vértebras, na costela, na perna. E que esses ferimentos causaram a hemorragia interna, tá bom? E aí, isso causa imediatamente uma estranheza, porque se a Juliana tivesse com essas lesões, no momento ali da primeira queda, gente, ela não estaria nem se mexendo. Então, assim, a gente sabe que nessa primeira queda, essas fraturas não aconteceram, tá? Talvez numa segunda ou terceira queda. Então, olha só, eu abri uma notícia aqui da CNN, onde a gente tem uma médica legista falando exatamente sobre os problemas do corpo da Juliana passar por uma segunda autópsia, tá? Então, a necrópsia lá na Indonésia diz que a causa da morte foi traumatismo por força contundente, ou seja, pela queda, batendo nas pedras, tá? Força contundente significa isso nesse caso aqui, que resultou em danos aos órgãos internos e hemorragia extensa, hemorragia interna, tá? A possibilidade de hipotermia como causa de desviver foi categoricamente descartada pela equipe médica da Indonésia. E aqui a gente tem a fala do Dr. Ida Bagus, que é o médico legista lá da Indonésia, tá? Do Hospital Bali. Juliana Marins desviveu imediatamente após o trauma, com estimativa de não mais de 20 minutos após a lesão mais grave. E aí, isso aqui foi interpretado, né, por muita gente, inclusive eu, como um absurdo. Como assim, imediatamente, 20 minutos após a queda? Isso não é possível. E o que acontece é que eles, na verdade, não especificaram que queda seria essa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma médica falando sobre os problemas que podem ser encontrados pelas equipes aqui do Brasil que fizeram essa segunda necrópsia na Juliana, tá? Nova autópsia tem limitações técnicas severas.
Segundo o exame realizado agora no Brasil, pode contribuir para a identificação de eventuais inconsistências no laudo feito na Indonésia. Então, o principal motivo dessa segunda necrópsia é tentar verificar se realmente o laudo da Indonésia está tudo certinho, porque parece não estar, tá? Parece ter realmente, como diz aqui, inconsistências, tá? Só que aí não é tão fácil assim. Por quê? Porque o corpo da Juliana já foi mexido, já foi feita uma necrópsia, já foi aberta as cavidades, os órgãos já foram analisados, artérias, veias, presença de líquido vermelho interno por causa da hemorragia, tá? E também a preparação do corpo dela para ser enviado para o Brasil, que é isso, esse é o foco que eu quero falar com vocês aqui hoje, tá? Mas olha só, Juliana desviveu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, passou por uma nova autópsia na manhã dessa quarta-feira, dia 2 de julho, no Rio de Janeiro. O primeiro exame foi conduzido fora do Brasil, apontou trauma torácico com hemorragia interna como causa de desviver. Além de não ter registrado sinais de necrose nas extremidades, descartando a possibilidade de hipotermia. Isso aqui é o que o laudo lá da Indonésia diz, tá? Que não existia necrose nas extremidades. Extremidades é ponta dos dedos e dos pés, tá? Descartando assim a possibilidade de hipotermia. Só que, gente, existem várias outras coisas que a gente pode avaliar numa necrópsia para poder saber se houve hipotermia, tá? A gente não pode ficar preso somente à necrose das extremidades. Precisa observar outras coisas que o laudo não cita. E aí, o problema começa aqui. A segunda autópsia, realizada aqui no Brasil, foi realizada cerca de 8 dias após o corpo da jovem ser encontrado. E a primeira autópsia sequer apontou a data exata da morte. Então, gente, data exata é uma coisa complicada quando a gente fala de necrópsia, tá? Como o corpo da Juliana foi encontrado na quarta-feira, talvez, dependendo de quando ela desviveu e porque lá em cima da montanha fazia frio, talvez pudesse chegar perto aí de descobrir realmente a data. Porque normalmente a gente estima em períodos de 12, 24 horas. Então, assim, a gente normalmente numa necrópsia vai estar lá descrito: desviveu faz 12 horas, desviveu faz 24 horas, desviveu entre 3 e 5 dias, como a gente viu no caso da Vitória, entre 5 e 7 dias, tá? É assim que é feita a estimação. A gente não consegue bater o martelo e dizer: Juliana desviveu segunda-feira, 9 horas da noite. Não é assim que funciona, tá? Por isso, o tempo de desviver pode dificultar o encontro de resultados conclusivos sobre como o fato se deu. E aí, o que é que isso aqui quer dizer? Que porque a segunda autópsia aconteceu 8 dias após o corpo ser encontrado, isso dificulta ainda mais para os legistas bater o martelo e dizer como as coisas aconteceram exatamente, tá? Depois de 8 dias, quanto mais tempo passa, mais difícil fica de fazer essas estimativas, tá? A CNN conversou com a especialista, a médica legista, especialista e perita médica Caroline Deitz, não sei falar esse nome, gente, perdão, que apontou possíveis limitações técnicas severas que a nova autópsia deve encontrar. Vamos ver quais são essas limitações. A primeira necrópsia já manipulou internamente os órgãos, tornando impossível, por exemplo, estimar o volume de líquido vermelho perdido. Isso aqui é muito importante. Algo que poderia ser crucial para entender melhor a dinâmica do desvivimento. Juliana desviveu por causa de hemorragia interna, então avaliar o volume do líquido vermelho perdido, nesse caso, gente, era essencial para saber como as coisas aconteceram, qual foi a fratura que causou essa hemorragia interna, tá? Tudo isso seria muito importante para a gente saber o que aconteceu com a Juliana. E esse líquido vermelho não existe mais.
Por quê? Vamos ver aqui. Então, explica a doutora ao lembrar que o corpo foi embalsamado, alterando irreversivelmente os tecidos e inviabilizando outros exames. É isso aqui que está o problema, gente. É aqui que está o problema. O processo de embalsamento do corpo altera muito, de forma irreversível, os tecidos e inviabilizando outros exames. Por quê? Vou explicar para vocês, tá? Olha só, aqui eu coloquei no Google só para facilitar para vocês visualizarem, tá? Mas isso aqui, essa visão gerada por IA, tá correta. Embalsamar um corpo é um processo para preservar o corpo, tá? Geralmente através da injeção de produtos químicos que retardam a decomposição e permitir que o corpo seja exibido em um funeral ou transportado, que é o caso, que é exatamente o que acontece aqui no caso da Juliana, tá? Porque a Juliana, a família dela ia fazer o funeral e o corpo também ia ter que ser transportado da Indonésia para cá. Então eles fizeram lá esse embalsamento. E aí, gente, isso prejudica muito a necrópsia feita aqui no Brasil, tá? O processo visa manter a aparência natural da pessoa que desviveu e prevenir o mau cheiro. Isso aqui é muito comum fazer em em pessoas que desviveram de uma forma muito agressiva, em acidentes, ficam desfigurados. É comum a injeção desses produtos químicos para poder tentar trazer o corpo a uma aparência mais natural e menos assustadora na hora do velório, tá? Então, o objetivo do embalsamento é a preservação do corpo, evitando a putrefação e permitindo que ele seja exibido em um velório ou transportado por longas distâncias. É o caso da Juliana. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Evitando a putrefação. Putrefação, gente, nada mais é do que a contaminação do corpo que ocorre naturalmente após uma pessoa desviver por bactérias e fungos, tá? Principalmente bactérias aqui causam a putrefação. Essa putrefação é o apodrecimento da carne. São as bactérias que fazem isso e isso causa deformações no corpo, né? Aceleram a decomposição do corpo. Então, isso aqui, a putrefação, vai acontecer, tá? No corpo desvivido. E por causa disso, quando o corpo precisa ser exibido ou transportado, é feito o embalsamento para retardar o processo natural da decomposição, tá? E aí, o que é que acontece? O processo envolve a remoção de fluidos corporais, como o líquido vermelho e outros fluidos, e a injeção de uma solução de água e formol ou outros produtos químicos nas artérias. O formol é o principal produto químico que se usa, né, em faculdades, em universidades, para preservar os corpos, tá? Para que os alunos possam estudar. E aí o que é que acontece? É que o formol, ele vai alterar demais a composição do tecido, dos órgãos, da musculatura, das artérias, de tudo. Quando a gente fala tecidos, a gente está falando de tecidos corporais, tá? A composição dos órgãos internos que precisam ser muito bem avaliados durante uma necrópsia, e o formol, ele vai agir como? Ele vai alterar justamente as propriedades teciduais desses órgãos internos, da musculatura, de tudo. Então, assim, gente, o corpo da Juliana, ele já veio para essa segunda necrópsia muito prejudicado por causa desses produtos químicos do embalsamento, tá? O formol ajuda a desidratar as células, desviver bactérias e outros micro-organismos causadores da decomposição, preservando o corpo por um período mais longo. Então, gente, tudo isso dificulta ainda mais, além do tempo de 8 dias já ter sido realizada uma necrópsia anterior e o fato do corpo ter sido embalsamado, tudo isso prejudica essa segunda necrópsia, tá? Então aqui a especialista ressaltou o restrito escopo técnico que a segunda necrópsia terá,
Ou seja, ela está dizendo aqui que, tecnicamente, por causa de tudo isso que eu citei aqui para vocês, essa segunda necrópsia vai ter complicações, vai ter dificuldade de conseguir bater o martelo em alguma coisa, tá? Podendo não oferecer uma reconstituição detalhada de como desviveu, pois, além da interferência do embalsamento, os procedimentos invasivos da primeira autópsia alteraram a disposição anatômica original do corpo. É aquilo que eu falei de que abre esse osso aqui, sabe, o externo? Abre aqui para ver o tórax, tá? Abre crânio, abre cavidade abdominal. Então, assim, altera totalmente a disposição anatômica original do corpo. Para a doutora, mesmo com limitações, o segundo procedimento pode contribuir para a identificação de eventuais inconsistências no laudo anterior. Isso aqui, com certeza, gente, tem uma segunda opinião, né? Pegar o laudo da Indonésia, o que é que tá lá escrito? Pegar o laudo aqui do Brasil, opa, isso aqui não tá batendo com isso aqui, existe uma inconsistência, tá? Isso aqui vai ser excelente para ver essas inconsistências. Ou auxiliar na investigação, além de refletir um esforço legítimo pela transparência e assistência no caso. Então, o objetivo da necrópsia é também auxiliar na investigação. Olha só, mesmo com a baixa viabilidade de novos achados conclusivos, tá? Ou seja, a probabilidade de achar algo que passou batido lá na Indonésia é baixa, tá? Mesmo com a baixa viabilidade de novos achados conclusivos, o esforço das autoridades é importante para manter a transparência e demonstrar o compromisso com a busca por justiça, contou ela, com certeza, né? A gente precisa saber se houve uma negligência da Indonésia ou não. 4 dias, né, gente, para resgatar uma pessoa? A nova perícia, segundo a Defensoria Pública da União, foi conduzida por uma equipe multidisciplinar dentro dos protocolos técnicos científicos vigentes. Segundo a especialista, caso surjam indícios de negligência, omissão ou inconsistências na condução do caso no exterior, o Brasil poderá acionar mecanismos internacionais de responsabilização. Ou seja, o Brasil pode responsabilizar a Indonésia pelo descaso, pela negligência no resgate da Juliana, caso essa necrópsia consiga apontar que houve, sim, a negligência, tá? O resultado deve estar saindo essa semana, e aí, claro que eu vou trazer aqui para vocês. A unidade de CRI da Polícia Nacional da Indonésia começou a investigação, olha só, lá na Indonésia, tá? Começou uma investigação para apurar se houve negligência no caso da brasileira Juliana Marins, tá 24, mas ela tem 26 anos, né? Que desviveu enquanto fazia uma trilha no vulcão Rinjani. Em ação conjunta, olha que interessante, com especialistas da Embaixada do Brasil, os agentes da polícia da Indonésia realizaram uma inspeção nos arredores do vulcão Rinjani, onde ocorreu o acidente, ou seja, foi feito ali uma perícia com participação de especialistas da Embaixada Brasileira e da polícia da Indonésia, no local ao redor de onde a Juliana caiu. A chefe do Parque Nacional de Rinjani, Lídia Saputro, também confirmou que todos os protocolos de segurança existentes estão sendo avaliados. É no mínimo, né, gente? No mínimo tem que reavaliar esses protocolos aí de segurança, né, que lá no vulcão, quem assistiu às minhas lives aqui sabe que tem muito pouco, quase nada, né? E aí também, gente, a família da Juliana ia cremar o corpo, tá? O pai da jovem disse que a família queria que o corpo fosse cremado, mas foi orientado a enterrar por conta das circunstâncias que a Juliana desviveu. Por quê? Porque se for preciso realizar ainda uma terceira necrópsia, existe a possibilidade, visto que o corpo foi enterrado e não cremado, tá? Se fosse cremado não ia sobrar nada, né? Então, não poderia auxiliar numa investigação que possa, talvez, ser necessária. Segundo Manuel Marins, que é o pai da Juliana,
a família desistiu de cremar o corpo após uma orientação por conta das circunstâncias que a Juliana desviveu. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos e me conta aqui nos comentários. Você acha que a Indonésia deve ser responsabilizada? Houve negligência no caso da Juliana? Não houve? De quem é a culpa? Me conta aqui nos comentários, na sua opinião. E para quem ficou até aqui e quer saber se existe diferença entre autópsia e necrópsia, o que acontece é o seguinte: autópsia significa auto é de mesmo. Quando eu falo eu fiz uma autópsia, eu estou falando que eu fiz uma autópsia no corpo de um ser humano, porque auto é mesmo, eu sou humana e eu fiz uma autópsia em outro ser humano. Então o termo autópsia só pode ser usado para seres humanos, tá? Quando eu me refiro a animais, a gente não pode usar o termo autópsia, porque se eu faço uma necrópsia em um cachorro, o cachorro não é da espécie humana, ele é da espécie canina. Então, o correto é, eu fiz uma necrópsia no cachorro, eu fiz uma necrópsia no gato, no cavalo, qualquer espécie. Você pode falar, eu fiz uma necrópsia numa pessoa, tá certo? O que você não pode falar é, eu fiz uma autópsia em um cachorro. Porque auto é para indicar a mesma espécie. Então, é um ser humano fazendo uma necrópsia em outro ser humano. Deu para entender? Para seres humanos se usa autópsia ou necrópsia e para animais só se pode usar necrópsia. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.